vai ver aqui um pouco sobre a autodepuração dos corpos d'água e também um pouco sobre os padrões de qualidade da água. A autodepuração está relacionada com o restabelecimento do equilíbrio pelo próprio corpo aquático após alguma modificação. Então, se há, por exemplo, lançamento de esgoto bruto ou mesmo esgoto tratado nesse manancial, o próprio sistema, né, o próprio ecossistema ali presente vai buscar, vai encontrar um mecanismo para voltar ao equilíbrio. Não vai conseguir voltar à condição anterior, mas ele vai buscar uma nova situação de equilíbrio após essa modificação, seja pelo lançamento de esgoto doméstico, esgoto industrial, esgoto bruto ou esgoto tratado. E também pode ser, né, definida como a recuperação da qualidade da água por meios naturais, depois que há um lançamento de esgoto nesse meio. Então, o próprio corpo hídrico vai buscar uma situação de equilíbrio, mesmo que haja um lançamento de esgoto ali, esgoto bruto, naquela região, né, no ponto de lançamento. E como eu falei, o sistema ele busca atingir novamente o equilíbrio, mas nunca é na mesma situação anterior ao lançamento dos despejos, certo? Então, o ecossistema natural ele vai buscar uma situação de equilíbrio, sendo que essa situação de equilíbrio é diferente da situação anterior ao lançamento do esgoto. Por que é importante conhecer esse fenômeno da autodepuração? Porque a partir dele a gente vai conseguir determinar qual é a capacidade limite do sistema em se autorrecuperar. Então, eu consigo, com isso, impedir o lançamento de esgoto, né, com características físicas, químicas e biológicas, com aqueles parâmetros que a gente viu, de maneira que o sistema ele não possa se recuperar caso lance o esgoto bruto naquele local. Então, eu busco atingir a situação de equilíbrio para que haja diluição do esgoto tratado, certo? E essa diluição do esgoto tratado vai ocorrer com base no processo de autodepuração, processo natural do corpo aquático em voltar à situação de equilíbrio. Esse processo de autodepuração passa por algumas fases. A gente tem aqui o processo, né, da zona de águas limpas, em que nesse ponto ainda não há o lançamento de esgoto. E aqui eu estou medindo o tempo ou a distância, essa aqui embaixo, e aqui a concentração do parâmetro químico analisado. O que é que acontece? Aqui na zona de águas limpas, antes do lançamento do despejo, seja esgoto bruto ou esgoto tratado, eu vou ter, né, uma vida aquática superior com várias espécies, a água limpa. Eu tenho aqui a concentração de oxigênio dissolvido elevada e concentração de DBO reduzida, DBO aqui indicada pela concentração de matéria orgânica, certo? E aí, à medida que eu faço o lançamento de despejos, aqui eu vou para a fase da zona de degradação. Nessa zona de degradação, ocorre o lançamento das águas residuárias e eu vou ter uma alta concentração de DBO. Então, assim que ocorre o lançamento do despejo, a concentração de matéria orgânica é elevada. Então, ela cresce bastante. E a concentração de oxigênio dissolvido vai caindo. Por quê? Porque as bactérias que estão aqui presentes vão degradar a matéria orgânica. E aí, nesse processo, ocorre o consumo do oxigênio dissolvido, que vai diminuindo aqui ao passar do tempo e da distância. Aí eu também vou ter, né, os organismos mais resistentes vão sobreviver nesse local e aqueles menos resistentes, após esse lançamento de despejo, após o lançamento de esgoto, vai acabar, né, morrendo, não resistindo. Em seguida, a fase de zona da composição ativa. Nesse caso, a DBO vai diminuindo, a matéria orgânica vai diminuindo, e eu chego ao ponto do oxigênio dissolvido quase zero, né? Quase nulo. Nesse caso, né, vai sobreviver as bactérias e os fungos aqui em ambiente anaeróbio, sem presença de oxigênio. Por quê? Toda a matéria orgânica está sendo consumida aqui por esses organismos, pelas bactérias também, né, pelos fungos. E aí, nesse processo que decompõe, né, que consome matéria orgânica, eu vou ter o decaimento total do oxigênio dissolvido. E aí, nesse caso, eu vou ter
né, a presença com bastante predominante de bactérias e fungos. Em seguida, tem a fase da zona de recuperação. Nessa zona de recuperação, a gente começa aqui a crescer a concentração de oxigênio dissolvido e a DBO continua sendo reduzida. Os organismos mais resistentes voltam a aparecer, né, começam a adentrar nessa zona de recuperação e eu tenho também uma menor turbidez, tá? Só relembrando, aqui na zona de degradação tem uma maior turbidez e essa turbidez ela também vai diminuindo aqui ao passar do tempo. E aí, na zona de água limpa, eu tenho uma nova condição de equilíbrio. A vida aquática, né, vai ter uma maior diversidade, a água novamente limpa, começa a retornar às condições naturais, com alta concentração de oxigênio dissolvido e baixa concentração de matéria orgânica. No entanto, essa zona de água limpa aqui é diferente dessa primeira zona de água limpa anterior ao lançamento do despejo. E aqui a gente consegue ver essas variações dos parâmetros químicos que a gente estudou até agora. Então, aqui na zona de degradação, a gente tem o oxigênio dissolvido, ó, lá em cima. Assim que ocorre o lançamento do esgoto orgânico, esse oxigênio dissolvido tende a cair, chegando aqui, né, aproximadamente zero na zona de decomposição ativa e novamente começa a crescer. Em relação a DBO, é o contrário, né? A gente tem um nível bastante baixo no início de matéria orgânica, assim que ocorre o lançamento do esgoto, a matéria orgânica atinge o pico e vai diminuindo ao passar do tempo. Nesse processo, lembra que a gente viu as fases do nitrogênio, né? As formas de nitrogênio orgânico e amoniacal, eles são mais predominantes em poluição recente, e os nitratos e nitritos em poluições mais remotas, né? Com o passar do tempo ou da distância, a gente vai ter a concentração de nitrato mais elevada em relação às outras formas de nitrogênio. E aqui no final a gente tem a concentração, né, de bactérias e fungos mais elevada nessa zona de degradação e decomposição ativa, que são essas bactérias que vão degradar a matéria orgânica, que foi devido a esse lançamento de esgoto orgânico aqui. E as algas, elas, né, sofrem uma redução bastante significativa aqui no início, porque não tem oxigênio dissolvido disponível para essas algas, e as águas vão retornando ao ambiente à medida que eu vou crescendo a concentração de oxigênio dissolvido. Certo? Então, aqui a gente tem um esquema, né, de como é que acontece essa autodepuração no corpo aquático natural, à medida que eu lanço esse esgoto orgânico aqui nesse ponto de lançamento. E aí, para a gente finalizar agora sim, né, a aula de hoje, a gente tem os padrões de qualidade da água. Esses padrões, eles vão ser determinados com base em legislações. Então, primeiro padrão, o padrão de corpos d'água, que é determinado pela resolução CONAMA 357 do Ministério do Meio Ambiente. O outro padrão é o padrão de potabilidade, que é determinado pelo anexo 20 da Portaria de Consolidação número 5 do Ministério da Saúde. E o terceiro padrão aqui utilizado é o padrão de lançamento de esgoto, que é a resolução CONAMA 430 de 2011, também dada pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, o que significa o padrão de corpo d'água? É o padrão que a gente vai precisar atender, por exemplo, para classificar se é uma água doce, ou uma água salobra, ou uma água salina, por exemplo. E também é importante lembrar que nesse padrão de corpo d'água também estou associando esse padrão com base no uso, qual uso que vai ser requerido dar para aquela água, para poder classificá-la com base nesses parâmetros, né? Se é classe doce, salina ou salobra. O padrão de potabilidade vai determinar o grau de potabilidade da água, se a água é propícia para consumo humano direto, se ela é potável. E o padrão de lançamento de esgoto, como o próprio nome diz, vai determinar se eu posso lançar o esgoto com base em quais parâmetros, em quais características a ser atendido, para que haja diluição dos despejos e que aquele organismo, que aquele corpo aquático consiga fazer a autodepuração eficiente, diluindo o esgoto tratado em algum manancial. Em relação ao padrão de potabilidade da água, esse padrão ele foi modificado ao longo dos anos, que tinha lá até 2004 a portaria 518,
do Ministério da Saúde. Em 2011, né, foi publicada a Portaria 2914, 2914, e atualmente está em vigor o anexo 20 da Portaria de Consolidação número 5 de 2017, em que a Portaria 2914 ela foi incorporada a essa PC número 5. E aí todo o conteúdo que a gente tinha na 2914 foi abrangido nessa PC número 5 na forma de um anexo, que é o anexo 20. E aí, nesse anexo 20, nessa portaria, esse padrão de potabilidade, vai estar lá descrito quais são os parâmetros, né, quais indicadores eu preciso atender ou atingir para conseguir fornecer água potável para a população, né? Qual o nível de turbidez, de cor, de DBO, de DQO, nitrogênio e os outros parâmetros utilizados na avaliação de qualidade da água. E outro parâmetro aqui, por fim, é o padrão de balneabilidade, que também é uma resolução CONAMA 274 de 2000, em que, nesse padrão de balneabilidade, é utilizado os indicadores de coliformes termotolerantes, né, a E. coli e a bactéria de Enterococcus, em que consigo classificar se a água é própria ou imprópria para banho, né, para recreação. Então, recapitulando o que a gente viu até aqui, se viu um pouco sobre os parâmetros, né, de qualidade da água, os físicos, químicos e biológicos. Depois vimos um pouquinho sobre o processo de autodepuração e agora no final sobre os padrões de qualidade da água. Eu vou colocar para vocês disponível no SIGA e também no nosso Drive as resoluções que eu citei aqui, que vai ajudar vocês a entender um pouco melhor sobre esses parâmetros para ampliar o conhecimento de vocês e também para ajudar a responder o exercício referente a essa aula. Então, até a próxima, bons estudos e a gente se vê em breve.